crendo em nome de Jesus, que esta será uma ministração não apenas abençoada aqui dentro, mas daqueles que, por algum motivo de força maior, não conseguirão vir, mas que serão igualmente abençoados por esse estudo. Oro para que o que será ministrado aqui seja uma voz profética. Portanto, quem com carinho preparou também está sendo voz profética. Quem com carinho está ali ou está lá também está sendo voz profética. Porque voz profética não é só quem fala, é quem... Esse copo d'água é de hoje? Eu vi o seu Chico também a voz profética. Aliás, Jesus que disse isso, certo? Foi ou não foi? Foi ele que disse isso. Então, o copo d'água não significa apenas um copo d'água. Significa a unidade do todo para que a obra seja feita. Isso faz também com que seja voz profética. Abra a tua Bíblia. Os desafios das ideologias e valores do sistema atual. É o nosso tema de hoje. Os desafios das ideologias e valores do sistema atual. Abra a tua Bíblia em 2 textos, por favor. Romanos, capítulo 12, versículo 2. É um texto bem conhecido. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora vamos para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segunda aos Coríntios 4:4, que diz: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A igreja pode dizer amém? Por um tema como esse, os desafios das ideologias e valores do sistema atual, eu queria trazer algumas considerações iniciais. Primeiro, antes da consideração inicial, depois quem tiver interessado, priorizando os que vieram, e não vou negar quem depois pedir, mas eu não gosto de botar lá vão ter. Para quem realmente estiver interessado, que isso teve transpiração, inspiração e transpiração. Quem tiver interessado, pode me pedir em grupo. Eu sou pastor da igreja, você tem total liberdade de fazer contato com o pastor, né? Ou então botar lá no grupo, pastor, eu vou até você e compartilho, tá? Para quem estiver interessado. Ainda vou transformar em PDF, não transformei ainda não. Primeira consideração: a igreja não deve desejar ser um governo teocrático. Nossa intenção não é essa e não deve ser essa. O que é isso? Implantar um reino teocrático cristão evangélico. É o medo que eles têm. É o medo dos ímpios, é o medo das cabeças pensantes. Mas nós também não devemos enganar a nós mesmos.
Nosso propósito não deve querer, com a nossa ideologia, implantar um governo teocrático aqui. Deu para entender? Implantar um reino evangélico aqui. Nem muito menos a Igreja Católica deve querer implantar uma monarquia católica romana. Embora eu seja um pré-milenista, o que é o pré-milenista? O pré-milenista é aquele que crê que Jesus, na sua manifestação em glória, vai implantar o seu reino teocrático. Eu creio nisso. Eu não creio que o milênio já é o evangelho. Nós estamos no evangelho, no reino do evangelho. Mas existe o reino milenial, na manifestação de Cristo em glória no final da grande tribulação. Não é a igreja que vai implantar um reino teocrático, é Jesus. Então, que os evangélicos não se equivoquem, porque está de tudo hoje. Está tendo uma linha de alguns pastores, poucos, ainda bem, que acham que a igreja vai implantar um reino teocrático aqui. Não, eu não creio nisso. E nem desejo que nós desejemos implantar um reino teocrático aqui agora. Amém? Nós não queremos implantar uma república evangélica. Amém? Isso não é o nosso propósito, não deve ser o nosso propósito. Então, embora eu seja pré-milenista, todavia o reino escatológico do milênio será implantado por Cristo em sua manifestação em glória, e não pela igreja. Nós reinaremos com Cristo, amém? Mas não é a igreja que vai implantar esse reino. Como eu sou, além de pré-milenista, eu sou um pré-tribulacionista, quando Cristo vier implantar o milênio, eu vou voltar com Ele. Certo? Então a primeira consideração. Segunda, a igreja deve, acima de tudo, discernir e praticar o amor cristão a todas as pessoas e crer no poder transformador do Evangelho. Por mais que eu fale aqui de conceitos fortes, difíceis, de princípios os quais o mundo está seguindo, que são contrários à igreja, contrários à palavra de Deus, mas nós não devemos, e eu aprendi isso com o tempo. Tem temas aqui que eu dou estudo sobre esses temas há décadas. Eu não posso dizer fui novo, agora sou velho. Eu acho que ainda não, né, irmãos? Eu digo, fui novo, agora sou homem, né? De 56 anos. Fui garoto, hoje sou homem, né? Tem pastor que ainda acha que eu sou garoto. Para mim é elogio. Nem imagina como recebo como elogio, porque eu queria era ser mais novo. Mas quando eu tinha 30 anos, 20 e poucos anos já dava estudo, né? Aqui nessa igreja, eu não é? 25 anos, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 56. Né? Já dei em muitas igrejas, em convenção. Eu lembro que eu dei em 2 coordenadorias consecutivas no mesmo tempo, parecido com esse. E eu já fui mais enfático, mais radical, mas o tempo ensina, né? As circunstâncias ensinam que nós nunca podemos esquecer, acima de tudo, isso não é conivência com o pecado. O amor nunca é conivente com o pecado. O amor é a manifestação mais forte de que Jesus pode libertar do pecado. Então, quando eu digo aqui, a igreja deve, acima de tudo, discernir e praticar o amor cristão a todas as pessoas e crer no poder transformador do Evangelho. Quem crê nisso? O que está escrito em Romanos 1,16? Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder, dunamis, de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O meu todo na minha linha arminiana
Todo é todo, tudo é tudo. Todo. Panta, esse panta é panta. Todo aquele que crê pode estar no mais vil pecado, no pior estado, em que todos digam não tem mais jeito, mas o Evangelho de Cristo é poder. Amém, amados? É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todo é todo. Primeiro do judeu e depois do grego. Então, a igreja deve, acima de tudo, discernir e praticar o amor cristão. Pastor, isso é muito lindo. É lindo ser falado, mas é difícil ser vivido. Numa situação prática, é difícil ser vivido. Coisas simples, como trazer de lá de fora para cá, como para estimular, apoiar. A igreja é muito fácil em julgar, é muito fácil em apontar o dedo, mas para exercer o amor, estender a mão, abraçar e acolher, nós temos, irmãos, muito que aprender. Mas muito é muito mesmo, não é? Romanos 1,16, outra passagem muito linda, 1 de Pedro, capítulo 4, de 8 a 10. Primeira de Pedro, capítulo 4, 8 a 10. Tendo antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Oikonomia é a palavra dispenseiro aí, né? Vem oikonomos, dispensação, né? Oikonomia, mordomia, economia, né? Eu gosto de duas palavras aqui, amor e graça. E multiforme, o sentido dela traduzido, é literalmente o que está aqui transliterado, muitas formas. A graça de Deus, ela não é uniforme, a graça é uma só, mas ela é multiforme. Ela se manifesta de várias maneiras. A única graça, eu gosto dessa palavra, multiforme graça. Aqui fala multiforme graça. E no outro texto, que é o texto que eu recomendo, Romanos 5:20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você tem duas palavras lindas, multiforme graça, graça superabundante. São palavras muito fortes. A graça é superabundante e a graça é multiforme. Eita! A graça é superabundante e a graça é multiforme. E o versículo que a gente leu, 1 de Pedro, onde abundou o pecado, superabundou. Veja as expressões de aumentativo e variedade que Paulo fala, que Paulo aplica às palavras graça e amor. Por mais que o pecado abunde, no nível que for, o amor cobre multidão de pecados. Perfeito. Imagina, parece uma redundância, né? Abundância já é uma coisa, agora superabundar. Olha, imagina, irmãos. Falou a professora de matemática. Não é? Então, imagina, o amor cobre, não é qualquer pecado, cobre uma multidão de pecados. Chega o pior pecador com uma multidão de pecados, o amor cobre.
Ali é ágape no grego, o amor de Deus cobre. Quem crê nisso? Quem não crê nisso não é igreja. Igreja que é só religiosidade legalista, não é igreja. A igreja, acima de tudo, crê que o amor cobre uma multidão de pecados. Você deve olhar com o olhar do amor, o amor de Deus. É bom falar nisso, que tem coisa forte para vir aí. Então, nas minhas considerações iniciais, eu estou lembrando, primeiro, a igreja não deve desejar um governo teocrático, implantado por ela mesma, ou querer uma república evangélica. Nós não devemos desejar isso. Quando a gente fala de maioria evangélica, a gente não deve interpretar maioria evangélica igual república evangélica. Não, esqueça isso. A gente quer reino de Deus. Pessoas lavadas pelo sangue de Jesus. Amém? Não tem que querer uma república evangélica. Embora seja legítimo que tenhamos representantes lá. Certo? E segundo, a igreja deve, acima de tudo, discernir e praticar o amor cristão aos irmãos, não, a todas as pessoas. E crer no poder transformador do evangelho. O amor cobre uma... Que amor, hein? Que amor. Nós somos dispenseiros da multiforme graça. E onde abundou o pecado? Vamos tentar praticar isso, ADCM? Tentar de verdade, sem hipocrisia. Para o jovem, para o adolescente, para a criança, para a esposa de obreiro, para o pastor, para a filha do pastor, para o irmão do pastor, sem nenhum sentimento legalista, religioso, de apontar dedo e julgar, mas amar, abraçar, acolher. Glória a Deus! Isso é cristianismo. Glória a Deus. Nisso conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Agora vamos começar agora? Agora vamos começar. Análise dos textos, né? Romanos, textos base. O que são textos base? Os 2 versículos que eu escolhi para ler hoje. Tema. Quem lembra? Os 2 versículos tema, logo no início. Isso, Romanos 12, 2 e o outro. Epa! Maravilha! Positivo. Romanos 12, 2, um dos textos base. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Embora existam muitas coisas maravilhosas para serem exploradas nesse versículo, todavia eu quero me ater só na palavra que diz mais respeito ao tema. O tema diz os desafios das ideologias e valores do sistema atual. E uma coisa muito linda, irmãos, que nós podemos perceber é que quando Paulo fala, não vos conformeis com este mundo, com este século, a palavra é aione. Já falei aqui várias vezes, aione tem diversas traduções e os tradutores da Bíblia colocaram as traduções de acordo com o contexto do versículo que mais se aplicava. Bom, o contexto desse versículo pede essa tradução, um consenso internacional disso, histórico disso. Não vos conformeis com, por exemplo, aion pode ser eterno, eternidade, é o contexto do versículo que vai dizer, por exemplo, zoe aion, vida, sistema, não, é vida eterna, zoe aion, a palavra aion aí se aplica a eterno, entendeu? Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com esta eternidade, não,
o sentido aqui é com este sistema, com este século. Século eterno, séculos dos séculos. Já viu na Bíblia? Aion, aione. Século dos séculos. Esse século dos séculos já quer dizer eternidade. Certo? Então, não vos conformeis com este século. É aione. Sistema, era, mundo, eternidade. Tudo isso pode ser a tradução da palavra aione. Vos conformeis, essa palavra deu um trabalho hoje. Eu até perturbei um pouquinho a Raquel, que estava para sair. Ela doida para sair. Você sabia que... Tá bom, né? Aí quando eu falo assim, aquele que se eu perguntar, não entendeu nada. Só eu passo por isso, ela também passa. Seja sincero, qual casal já não passou por isso? Aí, irmãos, sistematizo. Não é sistematizo. Eu falei, meu Deus, e não achava a relação disso. Aí depois de muita pesquisa, aí eu pude ver que a raiz dessa palavra é esquema. Duas palavras para conformar ou conforme. É a palavra morfê e a palavra esquema. Né? Mas sendo em forma de Deus, assumindo a forma. Já leu lá? Forma, ali é morfê, é forma. Entendeu? E tem essa expressão aqui, esquematismo, e a raiz dela é esquema. E a tradução dela, assim como parecida com a palavra morfê, é amoldar-se, amoldar uma coisa como a outra. Tomar a forma. Esquema. Não sei se o aportuguesar disso na história teve alguma coisa a ver, mas a palavra ali é esquema. E quando Paulo fala, não vos conformeis, esquematizo, literalmente é não pegue a forma. Não amolde uma coisa como a outra. Não amolde uma coisa como a outra. Não se amolde a este aione. Não se amolde a este sistema. Mas metamorfou é outra palavra. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O que Paulo está dizendo é que este mundo, ele está debaixo de um sistema. Isso não é uma conjectura, é uma doutrina bíblica. É um sistema contrário às leis de Deus. E a igreja não pode se amoldar a este aione. A igreja não pode se amoldar a este sistema. A tradução da King James diz, na tua Bíblia está, não vos conformeis com este século. A King James diz, eu gosto dessa tradução, não vos amoldeis ao sistema deste mundo. Não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando chega em 2 Coríntios 4:4, vamos lá? 2 Coríntios, capítulo 4. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Primeiro, Deus deste século, a palavra século aí é a mesma de Romanos 12, século, aione. Tá? Não vos conformeis a este século, aione. Aí Paulo diz, o Deus deste século, aione. Ou seja, o Deus desse sistema. O Deus desse sistema de coisas. Que Deus é esse? Que Deus é esse? A versão King James, mais uma vez, traz uma tradução tremenda.
Ela diz assim: o Deus desta presente era perversa. O Deus desta presente era perversa. Embora a expressão é ó Theos, mas não é o ó Theos de João 1, que é o nosso Deus verdadeiro. Quando Paulo escreve o Deus ó Theos deste século, não é o nosso Deus. Embora no grego a palavra seja a mesma, mas a tradução faz questão de botar com D minúsculo. Na tua Bíblia está com D minúsculo? E tem que estar. Embora a palavra seja a mesma, Theos. Mas o contexto diz deste século, desta era perversa. Quem é? Todos concordam aí que se refere a Satanás. Quem é o Deus deste século? Satanás. E Jesus usa uma expressão para esse Deus desse século. Veja rapidamente em João 12:31, a expressão que Jesus usa com relação ao Deus desse século. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31. Jesus diz assim, ó: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Jesus chama o Deus deste século de príncipe deste mundo. E ele diz de forma tremenda: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. 30 diz: não veio esta voz por minha causa, mas por causa de vós. O 30, 31 e o 32 tem um valor profético maravilhoso, que isso aqui dá uma mensagem de mais de uma hora. Jesus está dizendo: agora é o juízo deste mundo e será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Jesus está dizendo: o poder no mundo espiritual da minha morte e ressurreição vai ser tão grande que através da minha morte e ressurreição será expulso o príncipe deste mundo. O poder da morte e da ressurreição de Cristo será tão tremendo que vai ser na cruz e na ressurreição que será decretada a derrota do diabo. E foi ou não foi? Glória a Deus. E o diabo sabe disso. O Deus deste século é o príncipe deste mundo, é o Deus com D maiúsculo que rege as nações. E a Bíblia diz que o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. Não é isso que nós lemos? O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Deus, o qual é a imagem, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja bem, o Deus desse século cega o entendimento de quem está na treva. Uma das armas mais fortes, até antes de evangelizar ou durante a evangelização, e Deus me fez lembrar isso hoje, por isso que oração é sempre importante. Não é só evangelizar, é evangelizar com oração. E melhor ainda, evangelizar com jejum e oração. Não é só visitar quem está afastado. E o ruim é quando nem visita. Não é só visitar quem está afastado, é visitar com jejum e oração. Porque quando o diabo, Deus deste século, cega, tem um poder que faz cair a escama. É fé, isso aqui é revelação. Revelação da palavra. A igreja quer pegar? Amém. Efésios capítulo 1 diz de forma tremenda, ó, aleluia. Efésios 1 a partir do 16. Não cesso de dar graças, Paulo falando dos Efésios, não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas.
Para quê? Qual é o motivo da oração? Eu tenho um estudo sobre isso aqui, que eu falo das 3 orações da carta aos Efésios. Já dei várias vezes aqui. Tem 3 orações tremendas na carta aos Efésios. E a primeira é essa: eu não cesso de dar graças por vós nas minhas orações. Qual é o tema da oração de Paulo? Olha o tema da oração: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, sendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Tem versão que diz: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então você tem que orar para que sejam iluminados os olhos do entendimento. Se o Deus deste século cegou, ore para que sejam iluminados os olhos do entendimento. Caiam as escamas, é oração, oração, mais oração, muita oração, jejum com oração. Uma igreja está unida em mínimas coisas, quando faz propósito de oração. Sabe, se o pastor não ora do jeito que você quer que ele ora, aí a pessoa murmura. Aí quando o pastor levanta uma campanha de oração, aí meia dúzia, 5, ou diz: não, eu faço quando eu quero do meu jeito. Aí, irmão, significa que quem quer murmurar vai murmurar de qualquer jeito. E quando uma igreja está unida num propósito, o pastor só fala uma vez: irmãos, relógio de oração, vamos lá, junto, não é? Mês de oração, todo mundo junto, é automático, não tem narizinho em pé, não tem não, é propósito, é espiritual. Vamos juntar, estamos unidos nisso. Amém. Caiam escamas dos olhos. O Deus deste século cegou. E continue orando do teu propósito. Se acha que é melhor meia-noite, faça 2 horas da tarde, importante que ore. Se você não pode meia-noite, faça 5 horas da tarde, faça 8 horas da manhã, mas faça. Quem quer? E eu sempre digo aqui que a melhor maneira de fazer é fazendo. Né? Então, meus irmãos, o Deus deste século é o sistema que rege este mundo. Agora, nós estamos neste mundo regido pelo reino das trevas. Nossos jovens estão debaixo desse sistema. Nossos adolescentes estão debaixo desse sistema. Como é bom se eles estivessem aqui hoje. Nossos varões, nossas irmãs estão debaixo desse sistema. A igreja está. Mas sabemos que temos 2 cidadanias. Uma divina, nossa pátria está nos céus. Mas também somos cidadãos aqui da terra. Né? O cristão tem a sua cidadania terrena. E enquanto a igreja não for arrebatada, ou enquanto ele não levar um irmão ou uma irmã, nós temos os nossos direitos e os nossos deveres aqui nesse mundo. E não devemos nos omitir e nem nos isolar nesse mundo, jamais. Por exemplo, João 17,15, Jesus diz: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, não é momento deles saírem, eles têm um propósito aqui. Isso é o capítulo da oração intercessória. Eu não peço, Pai, que os tires agora do mundo, mas os livre do mal. Importante que eles não sejam absorvidos pelo mal, mas eles têm um propósito. E se estamos aqui é porque tem propósito de Deus. Você não está aqui à toa. Se você está aqui nesse mundo, tem propósito de Deus. Propósito de nós como igreja. Ou seja, estamos aqui com um propósito. Tem uma passagem muito linda, muito conhecida, mas que ela aborda a nossa cidadania terrena. Por exemplo, abra comigo em Mateus, capítulo 5, 13 a 15. Mateus, capítulo 5, 13
a 15, Jesus diz: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Resumindo aqui, dentre tantas coisas que podem ser ditas aqui, uma delas é: vocês, meus discípulos, como sal e luz, têm propósito aqui. Então, façam valer esse propósito enquanto vocês estão aqui. Não se isolem. Cumpram o propósito. É isso que Jesus está, dentre tantas coisas, é isso que ele está dizendo. Se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Né? Teve um texto do Mensageiro da Paz de poucos anos atrás, né, que foi publicado, que eu escrevi, e foi aceito lá no Mensageiro da Paz, a igreja como sal da terra. E eu faço uma análise histórica de como a igreja influenciou aqui na terra, exerceu o seu propósito aqui na terra, não se isolou nessa de que o mundo vai de mal a pior, Jesus está voltando. Não, igreja como sal exerce o seu propósito aqui nessa terra, irmãos, e como luz também, não é? Sois a luz, mas não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. E os que acendem uma candeia, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos os que estão na casa. Ou seja, a igreja como luz e a igreja como sal tem o seu propósito nessa terra. Há um propósito para nós aqui. Fale isso para quem está ao seu lado, isso faz bem, diga: há um propósito para nós aqui. Mateus 22, 21 é muito conhecido. Responderam: de César. Jesus pergunta: de quem? Mostrai uma moeda. E eles lhe apresentaram um denário. Perguntou-lhes ele: de quem é esta imagem e inscrição? Responderam: de César. Então lhes disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ou seja, a César o que é de César. São os nossos compromissos nessa terra. Nós temos que executá-los. Nós temos obrigações. Se temos obrigações, também temos direitos aqui. Igreja tem, membro da igreja tem obrigações e tem direitos aqui. Dai a César o que é de César, mas dai a Deus o que é de Deus. E para terminar essa parte da nossa cidadania terrena, que não devemos nos isolar dessa terra, é muito conhecida lá em Atos capítulo 22, do 25 a 29, e é autoexplicativa, não precisa nem comentar. Atos capítulo 22, do 25 ao 29. Atos capítulo 22, do 25 ao 29. Acharam? Diz assim: quando o haviam atado com as correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um cidadão romano, sem ser ele condenado? Ouvindo isto, foi o centurião ter com o comandante e o avisou, dizendo:
vê o que estás para fazer, pois este homem é romano. Vindo o comandante, perguntou-lhe: dize-me, és tu romano? Respondeu ele o quê? Sim, a minha diz, sou. Tornou o comandante: eu por grande soma de dinheiro adquiri este direito de cidadão romano. Paulo disse: mas eu sou de nascimento. Eu sou judeu e sou romano. Ou seja, eu tenho direito. Eu sou cidadão romano. Imediatamente, pois, se apartaram dele aqueles que o iam interrogar. E até o comandante, tendo sabido que Paulo era romano, atemorizou-se porque o havia ligado. Sabe o que é isso? É discernimento. Eu sou cidadão do céu. O mesmo Paulo que escreveu Filipenses 3:20, mas a nossa cidadania está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. Quando ele precisou, ele disse: epa, eu sou cidadão romano, eu tenho os meus direitos aqui. E é isso que a igreja tem que entender com relação à sua cidadania terrena e espiritual. Eu não vou nem entrar nessa questão. Será que o cristão deve amar e orar pela sua pátria? Será que o cristão tem que ser patriota? Tem base bíblica? Não, isso é positivismo. É positivismo de extremista, né? Não, a Bíblia diz, crente, pátria, família, igreja é coisa de Bíblia. Amém, irmãos? É coisa de Bíblia. Concordo, glória a Jesus. Salmo 33:12, está escrito o que, igreja? Vamos ler todo mundo bem forte? 1, 2, 3, já! Nós queremos o Senhor, Deus Senhor dessa pátria. Não igreja implantando teocracia, mas uma nação cujos cidadãos sejam tementes a Deus. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O que está escrito em 2 Crônicas 7:14? E se o meu povo, vamos lá, põe ali por favor, Julinha. E se meu povo, que se chama, é a igreja aí, não é o mundo não. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados. E o que vai fazer com aquela terra? Sararei a sua terra. Quantos querem que o Senhor sare o Brasil? Pastor, mas isso aqui é uma aliança de Deus com Israel. É verdade. Isso aqui é um berite de Deus com o povo do Antigo Testamento. É verdade, mas o princípio de que Deus historicamente abençoou a terra quando tem um povo que clama, que ora, que intercede, que é luz e sal, a história prova isso. Amém, irmãos? Veja os pais da igreja, veja os reformadores, países que foram levantados com temor de Deus. O início da América do Norte, por exemplo, não foi uma colônia de exploração, foi de povoamento. 13 colônias dos puritanos, dos Quakers, que eram pessoas que ensinavam seus filhos a lerem com a Bíblia. Deus os levantou como cabeça. Hoje está difícil, está assim. Mas a história prova. Hoje a Europa precisa ser evangelizada, está sendo dominada. Países que foram fundados, desenvolvidos debaixo da palavra de Deus. Quase 100% hoje estão completamente islamizadas. E as poucas que estão fechando. Precisam ser evangelizadas hoje. E o mundo todo está de olhos para o Brasil dizendo: meu Deus, que povo é esse que está levantando? Pastor, mas tem evangélico nominal? Tem, mas é melhor um terreno fértil, onde tem Bíblia, tem palavra, porque Deus pode fazer um avivamento verdadeiro, irmão.
Deus tem vida para a nossa pátria. E Deus tem promessa de que o Brasil vai ser celeiro das nações. E isso é debaixo de um povo temente, fiel a Deus, que respeita as leis da palavra de Deus. Tem outros textos, mas eu não tenho tempo. Paulo fala que nós devemos rogar e fazer intercessões pelos que reinam, pelos que governam, ou seja, a oração intercessória da igreja. E eu creio nesse princípio. Todo cidadão tem direitos e deveres, inclusive nós. O preâmbulo da nossa Constituição, diz: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, 3 pontinhos lá, conclui: promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Aí começa o artigo 1º. Assim começa a nossa Constituição. E é a que está valendo até hoje. Vou ler de novo. Aí chegou uma, dizendo que não pode falar de Deus. O Ives Gandra, que fala, um dos maiores juristas do Brasil, publicou hoje um artigo que se eu achar, eu publico, compartilho. Ele já dá um show por si só, né? Dizendo que quem quer abrogar a Constituição para tentar fazer com que não se clame a Deus, está esquecendo que só está usando a Constituição porque no preâmbulo dela ela já começa debaixo de Deus, citando Deus. Assim está o preâmbulo. Embora eu sei que tem juristas do STF que dizem que não é artigo, mas é preâmbulo. É sob este preâmbulo que começa. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então não está errado falar de Deus, querer Deus, clamar Deus para a nossa pátria. Queremos os princípios de Deus para a nossa terra. O artigo 5º da Constituição diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida. Vida. Repita comigo a palavra vida, se quiser. Vida. Artigo 5º da Constituição. A igualdade, a segurança e a propriedade. Repita, propriedade. Então ninguém tem que invadir, tomar propriedade de ninguém. O artigo 5º diz que tem direito à propriedade. Amém. Vida e propriedade. Se Deus te der, que Deus te dê muita. Quem recebe? Nos termos seguintes, aí vai. Inciso 4º do artigo 5º. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Então citei preâmbulo, artigo 5º, inciso 4. Bases, nós não podemos abrir mão desse direito. Como que estamos dizendo aqui, não deixa não. Como Paulo disse quando precisou, eu sou cidadão romano, pega leve. Que nós digamos, ei, somos povo de Deus, estamos andando para o céu, mas somos cidadãos brasileiros, temos direitos nessa pátria. Temos direito ao culto. Temos direito de professar o nome de Deus. Temos direito do outro querer os princípios deles, mas nós temos direito de querer os nossos. E se formos maioria, que vença a maioria. Ponto. Glória a Deus. Isso é democracia. Mas eles têm medo disso. Ideias distorcidas. Irmão, se eu não esgotar tudo hoje, você volta semana que vem? Ih, esse amém aí não foi... Até 10 horas aqui é a hora.
Olha só, ideias distorcidas quanto à cidadania. Primeira ideia distorcida: lugar de pastor é na igreja, assim como de militar é no quartel. Pastor e militar são cidadãos, e como cidadãos têm direitos constitucionais. Tem direito de expressar sua opinião. Certo? Tem coisas que eu escrevo e digito que eu sei que eu não estou falando representando a igreja e nem a instituição que eu represento. Fui coordenador da Baixada 1 e estou membro da mesa diretora. Quando eu falo alguma coisa, eu no final assim, falo em meu nome. O que eu quero dizer? Eu não estou envolvendo nem igreja e nem a instituição que eu faço parte, que eu sou mesa diretora. Estou dizendo, eu falo apenas em meu, certo? Beleza. Falo como cidadão. Palavra, eu dou o título, palavra de cidadão. Certo? Outro equívoco, o Estado é laico. Sim, o Estado é laico, mas como sempre dizem os nossos pastores, mas não é laicista e nem ateu. Certo? Não é laicista e nem ateu. O seu povo tem religiões que precisam ser respeitadas. Outro equívoco, leis morais como, por exemplo, aborto e conceito de família, não é política. Por isso não podem interferir no voto. Eles falam muito isso. Por exemplo, assunto como aborto. Não pode vir com um princípio religioso para um assunto desse. Eles colocam isso aí, como que dizendo, nós não temos direito de querer colocar conceito religioso naquilo que eles julgam que não é política. Deu para entender como eles são maliciosos nisso? Leis morais, como aborto e conceito de família, não é política. Por isso não deve interferir no voto. Tudo é política. Esses assuntos morais são discutidos no legislativo, são sancionados ou vetados no executivo. Portanto, dizem respeito à política, sim. Aborto, conceito de família, descriminalização das drogas, são assuntos morais, mas é política. Isso não é misturar, é exercer cidadania. Então, não se intimide, nós temos direito de exercer nossa opinião sobre aborto, enquanto evangélico, e assuntos semelhantes. Outro, esse é da igreja. Esse, eu ouço de muito crente esse aí, o mundo já vai de mal a pior, portanto, não tem como evitar, vamos votar em qualquer um. Quem já viu isso aí? Tem outra que usa um versículo mal aplicado. O mundo jaz, né, irmão? Nem completa o versículo a figura. A Bíblia diz, outra que essa me deixa também. Se for com gravata, ela dá nó, hein? O mundo jaz, né? Outra que essa aqui, a Bíblia tem que se cumprir. Vai ler Bíblia direito, toma vergonha nessa cara. Né? Tem que se cumprir. É desculpa esparrapada para votar por questões bobas. Ou por vender seu voto. Né? Então por isso, vamos ser coniventes com pessoas que implantarão leis anticristãs? Em nome disso, eu conscientemente vou votar sabendo que a pessoa é contra princípios que nós queremos aqui, irmãos. Não tem peso na consciência, não? Em nome do que a Bíblia tem que se cumprir, vai votar em qualquer pessoa que crê em qualquer coisa. E Paulo fala que são reprovados não apenas os que fazem, mas aprovam os que fazem. Eu não aprovo não, pastor, eu acho que é errado. Sim, mas às vezes está dizendo, eu aprovo o que eles fazem. Você tem diante de si, é o que eu falo sempre, Senhor, o mundo comunista que persegue os missionários, eu quisera ir ao campo missionário, mas eu voto.
Não vou querer dizer nome de partido nem de político, mas eu voto e partido em político, que é assim com quem persegue. Que vergonha é fazer isso, né? Bom, a igreja não se deve se meter em assunto de política. Essa é forte também, né? Sim, mas a igreja tem o direito e o dever de orientar dentro da ética os seus membros acerca de valores e princípios. Tem ou não tem? Vou repetir. Sim, mas a igreja tem o direito e o dever, e aqui eu sempre fiz e vou continuar fazendo, de orientar dentro da ética os seus membros acerca dos valores e princípios defendidos pela Bíblia. Não é o nosso livro sagrado? Os cristãos vivem por esse livro, pelos princípios dele. Se vivemos por princípios, então nós temos direito de exercer a nossa fé e querer que o nosso Brasil também viva por ele. Que vença a maioria. A igreja não é o Estado, porém os seus membros fazem parte dele. Até aqui tudo bem? Ideologias, alguns minutos só, eu não vou explorar tudo isso aqui, mas tem muita coisa boa, irmãos. Se Deus nos permitir concluir na semana que vem, as ideologias e valores e os princípios cristãos. Nós temos a questão da ética e da justiça social. O cristão deve ser a favor de princípios da ética e da justiça. Abra comigo Isaías 10, versículos 1 e 2. Quem achar pode ler bem forte. Isaías capítulo 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que prescrevem opressão, para desviarem os pobres do seu direito e para arrebatarem os direitos dos amigos do meu povo, para despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Isso está escrito lá no Antigo Testamento. Deus se importa com a questão da ética, da justiça social, de leis justas, amados. Importante entendermos isso. Ai dos que decretam leis injustas, que oprimem os que não podem se defender, oprimem os necessitados. E a igreja deve se preocupar com esses princípios? Deve analisar esses princípios, irmãos? Deve ou não deve? Isso é espiritual para nós? Sim. Ah, pastor, mas não vamos para o céu, mas ainda estamos aqui e temos que obedecer os princípios da palavra. Glória a Deus. Outra questão, a questão de corrupção. 2 de Pedro 1,4. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 2 de Pedro, deixa eu comparar com o meu aqui, capítulo 1, versículo 4. Pelos quais ele nos tem dado as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Corrupção, não apenas do seu corpo, da imundícia, do pecado, mas qualquer forma de corrupção, irmãos. Nós temos a natureza de Cristo em nós. Por isso o cristão verdadeiro não vai ser conivente com nenhuma forma de corrupção, amém? Ah, mas aquele eu voltei e dizia que era crente e me decepcionou. Decepcionou. Você vai ter que se posicionar. Mas tem que ver se prova, se é real, se é verdadeiro. Não se precipite para julgar, veja a clareza do que está sendo colocado. Certo? 1 Coríntios 15, 50. Vamos lá.
aos Coríntios 15:50. Ah lá, nem a corrupção vai herdar em corrupção. Claro, o sentido ali é corpo corrupto, corpo que se corrompe, corpo que se deteriora, né? Corpo que é deteriorado. Tudo que diz respeito ao que se corrompe, moralmente também, certo? Espiritualmente também. Porque nós herdaremos um corpo incorrupto. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus, irmãos. Nós temos os nossos princípios. Para encerrar hoje, tem muita coisa boa para a semana que vem. Vamos falar de aborto, de comunismo, de drogas, e vamos mergulhar fundo, hein? E essa primeira parte de hoje foi muito importante também. Questões dos valores morais da família, só uma introdução. Por exemplo, a igreja não pode abrir mão dos valores que Paulo fala, e há um projeto de lei que quer criminalizar, por exemplo, um texto como esse, que tem que ser, claro, corretamente interpretado. Efésios capítulo 5, versículo 22. Eu já fiz muitos casamentos, espero fazer muitos ainda. Espero que Deus me dê saúde para fazer casamentos. E não apenas casamentos, mas para apresentar os bebês deste casamento. E depois para batizar a criança ou adolescente. E depois para fazer o casamento do filho que eu fiz do pai, com a mãe. E aí por diante. Eita, será que vou chegar a isso tudo? Melhor que isso, só a igreja ser arrebatada, né? Efésios 5, e eu leio sempre em casamento. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, como a igreja se sujeita ao Senhor. O Senhor oprime a igreja? Jesus ele é maligno para a igreja? A igreja se sujeita com amor? A igreja tem prazer de ser sujeita a Cristo? Já é lindo isso, amém? Já é lindo isso. Mas um texto como esse já estão querendo criminalizar, dizendo que é misoginia. Bíblia, só ler. Eu nunca vou deixar de ler um texto como esse, irmãos. Vós, mulheres, sujeitai-vos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Mas assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres o sejam em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Aí, irmão, é forte. Amar como Cristo amou, meu Deus, que amor é esse? Né? E a si mesmo se entregou a fim de santificar, tendo purificado com a lavagem. Aí Paulo vai dizendo, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus só faz bem a igreja, deixa a igreja saudável, deixa a igreja feliz, deixa a igreja linda. Quer dizer que eu, como marido, se eu não faço isso com a minha esposa, eu estou errado. Sem ruga, sem mancha, sem mácula. Não é isso que Paulo está dizendo? Saudável, feliz, alegre. É isso que Paulo está dizendo. Amém, irmãos? Amém, nós, varões? Negócio para nós é pior. Pior não, é melhor, que eu disse assim. É mais forte. É mais forte. Como Cristo amou. Olha que coisa mais linda. Que coisa mais linda do que isso, irmãos? Né? Como Cristo amou. Jesus deixa a gente feliz? O amor dele nos constrange? É assim que os maridos devem amar as suas esposas, né? E pai, aí tem muita coisa linda, hein? E pai e filho, ser sujeito a vossos pais. Teve um camarada de 20 e poucos anos que não quer nada com a vida, que abriu um processo contra os pais. O motivo é tão ridículo que eu até esqueci. Parece que não está obrigando a ter que indenizar porque ele nasceu. E se ele nascer... porque ele não pediu para nascer. Não pediu para nascer. Então os pais têm que então ele já entrou num processo que ele não tem que trabalhar nunca. Os pais têm a obrigação de sustentar ele. Já pensou, pastor Hélio, que coisa? Oi?
Ah, meu Deus, não quero crer nisso. Qual é o argumento? Eu não pedi. Eu não pedi. Se eu não pedir, os pais têm a obrigação de me sustentar a vida toda. Né? E a coisa está ficando feia. Leis morais e da família, né? Quais são os princípios de Deus? Já estou terminando, irmãos. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Princípio de Deus para o estabelecimento do lar. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo o réptil. Criou, pois, o Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai, enchei a terra e dominai as aves dos céus e todos os animais do campo. Esse é o princípio de Deus. Depois ele disse aqui, Gênesis capítulo 2, 18. Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja idônea. Aí nós temos a explicação de tudo, como isso se deu. E Deus disse assim, então disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua, e serão uma só. Esse é o princípio do lar estabelecido por Deus. Amém, igreja? Amém. Ou seja, as questões dos valores morais da família. O mundo tem procurado distorcer estes princípios estabelecidos por Deus. Eu tenho textos aqui tremendos, que eu só vou lê-los para nós encerrarmos hoje. Olha o que o diabo tem feito para distorcer os princípios colocados pelo Senhor. Romanos capítulo 1. Veja comigo. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Versículo 24. Tua Bíblia está aberta, irmão? Por isso Deus os entregou nas concupiscências dos seus corações, a imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador, que é bendito eternamente. 26. Pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. Obrigado. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado, para fazerem coisas que não convêm. 32. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que fazem, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também as aprovam os que as praticam. A igreja não vai mudar esse princípio. Amém? Agora o último texto de hoje. Não falta semana que vem não, tá? E você nunca vai dizer que essa igreja não prega os princípios da verdade. Amém? Coríntios capítulo 6. 1 aos Coríntios.
Versículo 8. Mas vós mesmos é o que fazeis injustiça e defraudais a isto, a irmãos. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Repita comigo a palavra injustos. O que é injustos? Que pratica a. Mas acima de tudo na soteriologia, é os que não foram justificados. Ainda estão na velha natureza. Os injustos não herdarão o reino de Deus. Não herdarão. Não vos enganeis. Nem os devassos, aqui no original, é toda forma de imoralidade sexual. Toda. Sabe o que é toda? Pensa no carnaval. Toda forma de imoralidade. Não herdarão o reino de Deus. Nem os idólatras, imagem de escultura, ou tudo aquilo que tire Deus da sua prioridade. Isso é idolatria. Injustos não vai herdar o reino de Deus. Qualquer imoralidade não vai herdar o reino de Deus. Idólatra, tem gente que faz a sua própria renda, a sua idolatria, não vai herdar o reino de Deus. Adúlteros, moiqueia, se não me falha a memória. O que é adúltero? Tem um adúltero espiritual que distorce o princípio da palavra, que trai Deus por outros deuses, e quem trai seu cônjuge. Não importa se é pastor, se é membro, se é obreiro, se é... Quem pratica o adultério não vai herdar o reino de Deus. Eu estou falando aqui, aquela mulher está sentada, como aquela mulher? A minha esposa está sentada ali, ó. Estou casado com ela desde 13 de dezembro de 1997. Eu tenho obrigação de ser fiel a ela. E a Bíblia diz, se somos infiéis, ele permanece o quê? Por quê? Não pode negar a si mesmo, porque Deus é fiel por natureza. Então, eu tenho que ser fiel a ela, não é só porque eu tenho que ser fiel a ela, eu tenho que ser fiel a ela porque eu tenho que ser fiel a mim mesmo, porque se eu for infiel, eu estarei sendo infiel a mim mesmo. Entendeu que fidelidade é questão de princípio e não de reciprocidade? Certo? Marido que trai mulher não vai herdar o reino de Deus. Não se engane. Mulher que trai marido não vai herdar o reino de Deus. Não se engane. Fiel. Glória a Deus, irmãos. Nem efeminados, nem sodomitas. Malacói e arsenocoitai. Efeminados. Malacói e arsenocoitai é sodomita. Também não vão herdar o reino de Deus. Não vão herdar. Assim como adúltero também não. Amém? Assim como idólatra também não. Porque pecado é pecado e pronto. E quando fala em moralidade ali, que não vão herdar, a palavra ali é porneia. Isso inclui toda forma de sexo ilícito. Inclusive, jovenzinho, crente, solteiro, que faz sexo antes do casamento, se não se arrepender e mudar de vida, vai para o inferno do mesmo jeito que vai o sodomita, o adúltero. É tudo pecado. Amém? É Bíblia. Então, jovem solteiro, guarda-se puro até o casamento. Amém? Casado, fiel à sua esposa. E por aí vai. E dentre eles, arsenocoitai e malacói. Tudo isso, e a igreja prega a pureza nisso tudo. Nem os ladrões, nem os avarento, soberbo. Aliás, eu tinha uma aula de teologia que eu achava linda. Diz que o egoísmo é o coração do pecado. É o ego.
O pecado é um egoísta estado de ser. É o coração do pecado. Avarento. Cuidado, irmão, tem gente religiosa se escondendo atrás de uma religiosidade, pensando que é espiritual, mas não passa de avarento. Pelo fruto se conhece a árvore. Que quanto mais santo, mais ama. Quanto mais santo, mais perdoa. Quanto mais santo, mais humilde. Eu não vou dizer somente a minha igreja, somente a minha congregação local, somente a minha denominação. Eu escolho a quem dou a paz do Senhor. Irmã Raquel, boa noite, irmã. Irmão Pimenta, passa. A paz. Não completa o Senhor, mas a paz. Sabe, irmão? Avareza. Glória a Deus pela minha denominação. Mas, irmãos, nós temos 115, foi 115 esse ano? 115 anos. Será que Deus não fez nada durante 1900 anos? Será que a igreja só começou nesse período? Ou a igreja já começou há mais de 2000 anos, né? Glória a Deus, porque Ele levantou a Assembleia de Deus, junto com outras que já estavam erguidas, fazem a obra do Senhor. E não é só a minha denominação, não. Eu amo ser assembleano. Nasci na Assembleia, nasci no Hospital da Marinha de Recife. Já vou terminar, irmão, fica tranquilo. Nasci no Hospital de Recife da Marinha, lá da Marinha. Eu acho que o crente assembleano da família é hospital, depois casa, depois assembleia. É ou não é? Fui apresentado lá em Recife, minha vida inteira na assembleia. A tia estava, né, titia? Estava lá, né, tia? Aí, ó, registro de testemunha. Ah, que coisa linda. Tá lá, é macho, Cláudio César. Amo ser assembleano de coração. Amo ser assembleano. Eu sou assembleano, não assembleiudo. A Assembleia de Deus não é a única denominação. Ela não tem um monopólio do Pentecostes, não. Porque Pentecoste é obra do Espírito Santo na igreja. Glória a Deus! Para quem Ele quiser. Glória a Deus por isso. Mas quero continuar na Assembleia, gosto dela. Glória a Deus. Aleluia. Nem os avarentos, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E tais fostes alguns de vós. Aí que está o amor na igreja. Aí que está o perdão na igreja. Aí que está a caridade na igreja. Aí que está a graça na igreja. Tais fostes alguns de vós. Mas fostes lavados, santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus? Isso é a igreja. Isso são os princípios da igreja. Vote em pessoas que têm estes princípios. Semana que vem tem mais e tem muita coisa. Deus abençoe a igreja. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus.